Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Bíblia em Ação. Nós estamos voltando com nossos assuntos e estudos apologéticos. E dessa feita nós estamos estudando sobre o catolicismo romano. Já demos uma introdução à história do catolicismo, como surgiu a Igreja Católica. Falamos o significado da palavra católica e apostólica. Vimos como é que a igreja ela surgiu, né? De onde veio o nome, como é que aconteceu. Vimos o secretismo religioso dentro da Igreja Católica. E paramos e terminamos no que foi dito e decretado no concílio que houve na cidade de Trento no século XVI. Então, nós vimos a doutrina e tudo mais que havia, que foi decretado naquela cidade. Agora, nós iremos estar falando um pouquinho sobre ela tira suas doutrinas, nós falamos um pouco e vamos falar sobre o papado, sim. Paramos sobre esse assunto, vamos continuar daqui, né? Que nós paramos e falamos na última aula que ela tira suas doutrinas de três fontes: da Bíblia, na versão Vulgata, de Jerônimo, do Papa e dos cardeais e da tradição. Mas vamos entrar agora sobre o assunto do papado, ou sobre o Papa. Como surgiu o Papa? É o nosso assunto de hoje, que nós iremos estar continuando. Segundo a Igreja Católica, afirma que Pedro foi o primeiro Papa, e ela usa o texto que está em Mateus, capítulo 16, versículo 16 ao 19. Né? Então, segundo a tradição católica, diz que Pedro ele foi o primeiro Papa colocado por Deus ali. A tradição católica diz que Pedro ele foi Papa durante 25 anos em Roma. Isso é, ele foi Papa em Roma por 25 anos, segundo a tradição católica. Mas, biblicamente, esse cargo ele não existe. Essa é a realidade. Biblicamente, esse cargo de Papa não existe. Paulo escreveu 4 cartas quando estava preso em Roma. A carta aos Efésios, aos Colossenses, a Filemon e os Filipenses. Isto entre o ano 67 a 68. Paulo escreveu. E Pedro ele não é mencionado em nenhuma dessas cartas. Pedro não é mencionado nessas cartas como ele sendo Papa de Roma. De maneira nenhuma. A autoridade que Cristo estava dando a Pedro, conforme a Igreja Católica ela prega que Deus ele deu autoridade a Pedro, que ele tem a chave, né, que liga e desliga, e só ele tinha aquele poder, só ele tem essa autoridade. Cristo ele também deu essa mesma autoridade à Igreja do Senhor, a sua igreja. Isso nós vemos em Mateus 18:15. O próprio Cristo ele dando a mesma autoridade, não só a Pedro, mas à igreja do Senhor, conforme nós podemos ver aqui que diz assim, Mateus 18, versículo 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. 16. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunha, toda a palavra seja confirmada. 17. E se não as escutar, dize-o à igreja. Veja, está falando da igreja, está dando autoridade aqui à igreja, vai dizer à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Aí ele diz o versículo 18. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra, está dizendo a igreja, tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Jesus ele está dizendo e dando autoridade aqui para a igreja, dizendo que tudo que a igreja ela desligar aqui na terra será também desligada no céu. E tudo que ela ligar aqui na terra será ligada no céu. E ele está falando aqui da prática do perdão. Isso é, se alguém, um irmão, ele tivesse alguma coisa contra o seu próximo, ele deveria ir lá pedir perdão àquela pessoa, só entre eles dois.
Como se o outro irmão ele não aceitar, a pessoa poderia trazer testemunha, trazer 2 ou 3 com ele e conversar. Se ele ainda não aceitasse, o que é que fazia? Deveria ser levado à igreja. E se ele não tivesse escutado a igreja, e a igreja o disciplinar, Jesus dizendo que a prática da disciplina da igreja desliga esse camarada do céu. Então a mesma autoridade que Cristo ele deu, ou conforme a Igreja Católica diz que Cristo estava dando a Pedro da chave do céu, de ligar e desligar, ele também está dando à igreja. Não é só Pedro, né? Ele está falando da igreja aqui em si. Em Gálatas, capítulo 2, versículo 11 ao 14, Paulo, ele repreende Pedro. Se Pedro era o Papa, como é que Paulo, ele sendo inferior, né? Porque, segundo a tradição católica, o Papa, ele é o membro superior acima de todo mundo. Ele é inerrante, ele não erra, é infalível. Ele é a pessoa mais competente de todos, então ele não erra. Como é que Paulo ele chega a repreender Pedro? Né? Isso nós vemos em Gálatas 2, versículo 11 ao 14. Agora nós podemos ver aqui, se Pedro ele não é um Papa, se ele não é o fundador, vamos dizer assim, da igreja, que a igreja está edificada em Pedro, então, em quem é em Cristo, ou para quem Cristo estava falando, quem era aquela pedra? Porque Cristo olha para Pedro e diz, tu é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Se fosse sobre Pedro, Jesus tinha dito, olha, sobre ti, Pedro, eu vou edificar a minha igreja. Mas ele disse, não, tu é Pedro, mas sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Quem é a pedra que Cristo falou aqui? O próprio Pedro ele está respondendo e falando quem é a pedra que Cristo estava dizendo ali. Na sua própria carta, se nós formos ler detalhadamente, você vai ver na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, e o versículo de número 2, o próprio Pedro ele fala quem é a pedra. 2 e 2 de 1 Pedro. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascido, o leite nacional, não falsificado, para que por ele vedes crescendo. Versículo de número 3. E se é que já provaste que o Senhor é benigno. 4. E chegai-vos para ele, a pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleito e precioso. Vós, versículo 5, vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecerem sacrifícios espirituais agradável a Deus por Jesus Cristo. Pedro ele já está dizendo aqui que quem é a pedra é Cristo. Cristo é a pedra que está edificada à igreja do Senhor. Ele edificou sobre ele. Então, só aqui Pedro quebra 2 dogmas da igreja católica. Primeiro, todo crente ele é um sacerdote, não precisa de padre. O próprio Pedro está dizendo aqui que todos nós fomos feitos sacerdotes por Cristo. Versículo 5 da primeira carta de Pedro, capítulo 12, versículo 5. Ele diz que nós somos feitos e edificados casa espiritual. Somos sacerdotes santos. Então, nós somos sacerdotes. Então, todo crente é um sacerdote. Não só os padres, como a igreja católica, ela prega e ela ensina. Que o padre ele é um sacerdote. Não. Todo crente ele é um sacerdote do Senhor. E segundo, ele fala que a pedra aqui é Cristo. A pedra é Cristo. Então, no catolicismo, o Papa não pode casar. Nós sabemos que dentro do catolicismo, um Papa ele não pode de maneira nenhuma casar. Você nunca viu um Papa casando-se de maneira nenhuma. Se ele fizer isso, ele é excomungado, tirado do seu cargo e tudo mais. Se Pedro, segundo a tradição católica, ele era ou ele foi o primeiro Papa, como um primeiro Papa, ele teria que ser um modelo da igreja, um modelo de Papa para o povo. O que ele fizera, todos os outros deveriam também fazer, porque segundo a igreja católica, o primeiro Papa foi Pedro, e o Papa que está desde então sendo colocado é porque está no lugar de Pedro. Então o Papa ele não pode se casar.
Mas se o Papa não pode se casar, e Pedro, ele foi, né, segundo a tradição católica, que não existe isso, de Pedro ser Papa, mas segundo a tradição católica diz que ele foi Papa. Ok. Então se ele foi Papa, Papa não pode casar, segundo os dogmas da igreja. Como é que se explica Lucas 4 e o versículo de número 38 e 39? Como é que se explica? E diz assim, 38 e 39. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão. Simão aqui é Pedro. E a sogra de Simão estava enferma com muita febre. E rogaram por ela. Ou rogaram por ela. E inclinaram-se para ela. E repreendeu a febre. E esta a deixou. E ele, levantando-se logo, serviu. Então, se Pedro era Papa, porque Simão aqui, você pode ver até na epígrafe em cima do título, da onde cada passagem tem um título mostrando do que vai falar, o próprio título está falando a cura da sogra de Pedro. Então, Simão aqui é Pedro. E a Bíblia está falando que Jesus foi até a casa da sogra de Pedro. Então, Pedro, ele era casado. Então, como é que Pedro era casado, ou como é que Pedro era Papa, se ele era casado? Entendeu? Não pode. A Igreja Católica diz que o Papa é infalível. Diz que o Papa é infalível. Se formos fazer um relato, um pequeno relato da história, nós vamos ver que o Papa Clemente, na década de 14, melhor dizendo, no século 14, ele acabou com os jesuítas. Isso, o Papa Clemente acabou com os jesuítas. O Papa Pio XII, ele os restaurou. Então, será que o Papa Clemente XIV, ele havia errado? Porque o que um faz, o outro está desmanchando. Sisto V recomendou a leitura da Bíblia, o Papa. Já o Papa Pio XII e outros que passaram, ele condenou a leitura da Bíblia. Então, aonde é que está a infalibilidade dos papas? Não existe. Até entre eles há divergência, há erros. Eles cometem erros, porque eles são homens. A verdade é que o apóstolo não deixar, ou o apóstolo Pedro, ou os apóstolos, melhor dizendo, eles não deixaram sucessores de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Não houve sucessor para o Papa de maneira nenhuma. Então, a verdade é essa. A verdade é que Pedro ele não foi Papa. A verdade é que esse cargo não existe de Papa. A verdade é que a Igreja Católica, Apostólica, Romana, vive numa doutrina errônea, errada, longe da palavra de Deus, colocando coisas que não existem, acrescentando coisas na Bíblia que não existem, que não está na palavra de Deus, que a palavra de Deus não ensina. Então não existe esse negócio que a Igreja Católica ela prega. Como chegou no Brasil o catolicismo romano? É o assunto que nós iremos estar tratando na próxima aula, né? Então, esse primeiro nós falamos aqui o conceito, ou como é que surgiu, né, o papado, né, segundo a Igreja Católica. Vimos aí que esse cargo ele não existe biblicamente. A própria doutrina ela se contradiz com o que ensina. E na próxima aula nós iremos estar estudando sobre como chegou no Brasil o catolicismo. Como é que chegou aqui no Brasil, né? Porque ele veio lá de Roma, veio lá do outro lado. Então vamos ver como é que ele chegou aqui no Brasil, né? Nós também ainda iremos ver as datas da fundação das suas doutrinas, em que data começou a aparecer as doutrinas do catolicismo. Nós vamos ver isso tudo na próxima aula e iremos estar refutando algumas doutrinas e creio que em breve nós iremos estar acabando com essa primeira religião. Claro que tem muitas outras aulas que nós temos que aprender e temos que ir por etapa, né? Então que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Eu espero você na próxima aula.
falando sobre como o catolicismo romano chegou no Brasil. Como é que ele chegou aqui no Brasil? Você vai descobrir na próxima aula. Amém?